Olá, seja bem-vindo ao Consultor Office. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. E nos acompanhe que hoje vai ser um caso 100% corporativo, respondendo a dúvidas de alguns alunos, tá bem? Então, esse banco de dados aqui, ele é um banco de dados de benefícios, tá bem? Nesse banco de dados, nós vamos utilizar algumas ferramentas. Então, a primeira será o Power View, o Power Pivot, legal? E só para frisar, só para complementar realmente o cenário corporativo dessa empresa, eu vou mostrar para vocês no Excel 2013, tá bem? Então, vocês vão perceber que o layout aqui realmente em cima ele mostra a guia Power Query, não é igual ao 2016 que tem a guia dados com o grupo obter e transformar, tá bem? A guia Power Pivot ela existe também, só que na guia dados nós não temos lá o botão, né, o botão do modelo de dados igual nós temos no Excel 2016, tá bem? Então, para poder mostrar também um cenário diferente para atingir um número maior de dúvidas das pessoas, eu vou estar mostrando hoje no Excel 2013 e nós vamos resolver isso mostrando o modelo de dados, certo? Que é o Power Pivot com Excel 2013 e também vamos mostrar os relatórios com o Power View, tá bem? Então vai ser o Power View, o Power Pivot e vamos fazer com esse banco de dados aqui que está em Excel 2013. Legal? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje? Então nós temos algumas informações de transações de cartões. Então como é que funciona a nossa massa de dados? Primeiro nós temos as datas das transações, ou seja, a pessoa ou a instituição foi em algum local, passou o seu cartão de benefício, certo? Então tem as datas que ela fez essa passagem do cartão, né? Essa transação. O CEP, qual foi a região que essa pessoa passou, né? O seu cartão. Qual foi o produto, se ele passou num posto de gasolina, se ele passou num supermercado, se ele passou em um restaurante, uma lanchonete, enfim. Tá bom? Qual foi o valor dessa transação, quanto que gerou isso aí de tarifação, né, pelo negócio. E também qual foi o total de transações desse período. Que às vezes pode ter sido uma empresa que passou, né, então 18 funcionários daquele dia foram almoçar e gerou uma tarifação de X reais, tá bom? De X centavos. Então vocês vão perceber que tem uma série de valores de transação, uma série de valores de quantidade de transação e o composto aí por tempo, geolocalização e produto. Então esse vai ser o nosso banco de dados. Nós vamos trabalhar com ele no Power Pivot, ok? Então nós temos aqui o valor de transação. O valor de transação já está formatado como moeda. E o nosso total de transações, ele é um número inteiro, certo? São transações, 18 transações, 15, o número de passadas de cartão. Legal? A nossa data da transação também está como tipo de dados data, formatado somente como data. Tá bem? O nosso CEP, vamos colocar aqui, ele tem texto, ele pode aceitar na geolocalização, não tem problema, tá bom? Ele poderia ser também o número inteiro, porque ele não tem aqui o nosso hífen. Legal? Vamos colocar então o número inteiro e formatar também como número inteiro. Legal. E o nosso produto, ele realmente é texto, que é o texto aqui dos produtos da empresa. Então legal. Aqui embaixo agora tem os nossos cálculos que nós vamos fazer. Então ele vai ficar orientado cálculos por transações, que é aqui a parte monetária. E à direita o nosso cálculo por transações e as quantidades. Então aqui o quanto gerou a tarifa, né, em dinheiro. E aqui quantas passadas de cartão por empresas ou pessoa física geraram esses benefícios. Então vamos lá. Então a nossa primeira medida vai ser um total de transações por dinheiro e um total de transações quantidade. Então vamos fazer aqui a nossa primeira medida. Lembrando que eu estou no Power Pivot do Excel 2013, certo? Vou colocar aqui total, valor, transações, 2 pontos igual, certo? Esse total, vamos usar aqui uma função SumX, certo? A nossa tabela chama F benefícios
Então, é o total da nossa tabela F benefícios. E ele vai ter que fazer a soma desse valor transação, tá bom? Então, vai ser a soma do nosso valor transação, certo? Então, tá feito. Então, tá aí. Então, a nossa função SumX, vamos modelar. Então, ele já trouxe aqui o total dessas transações, certo? Ele fez a pesquisa na tabela F benefícios, no campo valor transação, e já trouxe aqui o total em dinheiro do quanto realmente geraram essas transações nesse período de tempo. E agora vamos ver quantas transações de fato foram executadas, tá bom? Então vamos colocar total, quantidade, transações. Dois pontos igual, vamos usar uma função SumX da nossa tabela F benefícios. Lembrando que o Shift Enter quebra a linha, tá bom? Para fazer essa construção da função DAX por linhas, quebrando aqui a linha da função, tá bom? Então vamos lá, retomando a nossa expressão, então vai ser a soma do nosso total transações. Então, ele tem aqui o nosso campo, total transações. Então tá feito. Então, vamos modelar aqui a nossa medida também. Ele vai ser um número inteiro. Então tá feito. Então nosso total de transações foram 10.480 e foi gerado esse valor aqui de receita por essas transações. Tá bem? Então vamos lá. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho para ver isso daqui numa forma de relatório para ficar mais claro. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Excel. Legal? Então vamos lá para o nosso primeiro relatório de Power View. Tem aqui os nossos campos de aplicação. Vamos pegar aqui a nossa data da transação, certo? E nós temos aqui as nossas duas medidas, total e quantidade. Vamos colocar primeiramente aqui o nosso total em dinheiro, tá bom? Vamos colocar um pouco aqui para baixo. Vou aumentar aqui a nossa tabela. Então esse total ele está mostrando aqui todos os dias aí que houveram transações, certo? E quanto que foi gerado, para que é uma tabela bem extensa, tá bom? Então vamos aproveitar e fazer o seguinte, esse nosso valor de transação que tem esses períodos poderia ser por produto também, a gente poderia colocar aqui em cima uma filtragem por produto, por CEP ou quaisquer outras informações que nós tenhamos. Mas vamos pegar o caso que é a necessidade dessa empresa. Então aqui ele tem uma venda do dia 1, do dia 2, do dia 3, todos esses valores aqui que foram contabilizados, tá bem? Você vai perceber que ele mostra, e lá no final da nossa tabela, existe uma somatória total de todas essas datas, de todos esses valores, tá? Então vamos aproveitar e fazer uma nova medida que vai fazer um acumulado, tá bom? Então ele vai fazer um acumulado para nós. Esse acumulado, ele tem diversas maneiras de fazer isso por DAX, tá bom? Só que nós vamos utilizar uma das maneiras que vai ser com as funções Year to Date e Quarter to Date, legal? Então, só lembrando, tá? Nós temos aqui um total do valor de transações e agora nós vamos colocar o nosso total acumulado do nosso valor de transações, tá bom? Dois pontos igual. Então vamos lá. A nossa função aqui vai ser a total year to date, certo? Então ele vai fazer um total acumulado por ano, certo? Um total year to date. Só que nós podemos fazer isso de outras maneiras também. Ele poderia ser um total quarter to date e um total month to date. Legal? Então vamos fazer essas maneiras para ficar mais plausível a empresa poder aplicar e vocês poderem aplicar aí no dia a dia. Então, bom. Então o nosso total year to date, ele vai pedir primeiro a expressão. Então a nossa expressão já é a medida que foi gerada, que é o nosso total do valor de transações, certo? O nosso campo de datas é o nosso campo ali F da tabela F benefícios, o campo data transação. Então ele vai na F benefícios,
a nossa data transação. Beleza, então tá feito. Então ele mostrou aqui o nosso acumulado anual. Ele deu exatamente o mesmo valor aqui nessa medida, porque de fato também nós só temos aqui o ano de 2017 nesse relatório. Legal? Então realmente bateram os valores, deu tudo certo. Então vamos fazer a próxima. Vamos aproveitar e trocar aqui só o nome da medida. Vamos colocar total acumulado anual em reais. Então cliquei na medida só para reduzir, para ele ficar um pouco mais fácil de identificar na tabela. Tá bom? Então lembrando também, no Power Pivot, quando você quiser trocar o nome da medida, clique na medida, vem aqui em cima na barra de fórmulas e altere. Tá bom? Então tá aqui. Vamos fazer nosso próximo acumulado. Então esse nosso próximo acumulado vai ser o total acumulado mensal. Isso aqui vai ser exibido em dinheiro, que é o valor de transações. 2 pontos igual. Certo? Então vai ser o nosso total month to date. Então esse total, ele vai pegar qual expressão? Ele vai pegar a nossa medida, certo? Nossa medida que está aqui, ó, o nosso total valor de transações, já aqui. E qual que é a data que nós vamos aplicar? Mais uma vez, então ele vai na F benefícios, nossa data da transação. Lembrando que o Excel 2013, quando você utiliza o Power Pivot, o nosso modelo de dados, você tem que fechar parênteses, tá? Senão ele reclama e não conclui a sua expressão. Então tá feito. Então nós temos aqui o nosso acumulado mensal, ok? E vamos fazer mais uma vez o nosso total acumulado por quarter. Beleza, então mais uma outra opção de acumulado. Então esse vai ser o nosso total quarter to date. Tá bom? Então, qual que é a nossa expressão? Nossa expressão, lembrando, então vai ser quem? Nós temos o nosso a nossa medida aqui criada, né? O total valor de transações, certo? Já está aqui. E agora, qual que é o nosso campo? Que contém datas. Vamos lá. Então, a nossa F benefícios, data transação, fechou parênteses, enter. Opa, aqui, isso que eu mostrei para vocês, ó, quando ele não tem o parênteses, eu esbarrei aqui sem querer na função, vamos apagar aqui F benefícios, beleza, enter, tá feito. Modelamos, então tá feito. Então ele mostrou aqui para nós o nosso total acumulado anual, o nosso total acumulado mensal e o nosso total acumulado por quarter. Então vamos ver isso daqui realmente acontecer na nossa tabela, no nosso relatório de Power View. Tá bom? Então vamos lá. Voltamos aqui para o relatório, o Power View alertou e falou, olha, o seu modelo de dados foi alterado, tá bom? Ok. Pode clicar em OK. Então agora nós temos aqui as nossas medidas de acumulados, certo? Então temos aqui o acumulado anual, mensal e por quarter. Tá bom? Então vamos colocar primeiramente o nosso acumulado mensal. Então vamos ver. Eu vou utilizar aqui o módulo de pop-out para a tabela ficar cheia. Então vamos analisar. Então as vendas aqui no dia 1, certo? Então ele mostra aqui exatamente igual. E a partir do dia 2, ele começou a fazer o acumulado. Então aqui, ó, 2.573, certo? Ele pegou as duas vendas do dia 2 e do dia 1 e foi acumulando. Tá bom? Então ele vai acumular, vai acumular, vai acumular. Quando chegar aqui, ó, no dia 31, ele mostrou exatamente o acumulado, certo? Aqui, ó, o nosso valor acumulado do mês inteiro. Quando começar o mês 2, então o mês 2 está aqui, ó, dia 1 do 2, então ele mostrou somente o valor do mês 2 e vai começar a acumular. Então essa daqui foi o nosso acumulado mensal. Tá bem? Então vamos colocar a próxima, né, o nosso acumulado por quarter. Então tá aqui. Então, na hora que ele terminar o nosso primeiro trimestre, o que ele vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, o final do
do mês 3. Então ele mostrou aqui o finalzinho do mês 3, dia 31/3. Acumulou aqui até o final do mês 3, terminou o primeiro quarter, ele já mostrou a nossa parcial de faturamento. Começou o segundo quarter, começou o nosso segundo trimestre, aqui ó, dia 1/4. Então repara que ele fez o quê? Ele zerou e começou novamente a acumular os valores do próximo quarter. E repara que as vendas diárias, elas continuam sendo exibidas e o acumulado mensal também continua funcionando. Tá bem? E vamos deixar aqui por padrão o nosso total acumulado anual, tá bom? Então, a hora que virar esse período, que começar 2018, ele vai fazer uma somatória toda desse ano e vai mostrar os próximos períodos. Tá bem? Então vamos retornar aqui, diminuir o foco dessa tabela, tá bom? Deixar ela aqui um pouquinho maior. Então vamos aproveitar e trabalhar um pouquinho com elementos de filtragem desse relatório. Então, primeiramente, vamos aqui nos nossos benefícios, vamos pegar os nossos produtos e vamos gerar aqui uma segmentação de dados. Então tem aqui os nossos produtos, vou diminuir aqui um pouquinho a caixa, ótimo. Então quando você clicar aqui, ó, como é que foram os meus benefícios somente em supermercado e redes que aceitam VR alimentação. Já está feito. Eu quero ver então o VR alto, quero ver o VR refeição. Então já foi implementado aqui para nós. Tá bem? Então, lembrando que a borrachinha aqui limpa, tá aqui a nossa segmentação já no meio do relatório, tá bom? Vamos colocar aqui um título em cima. Então esse daqui será um relatório aqui, relatório de acumulados. Então, vou colocar anual, mensal e trimestral. Tá bem? Então, ele tem aqui a data da transação, o total das transações, então quanto que foi feito dia a dia, um acumulado mensal, um acumulado por quarter, por trimestre, e um acumulado anual, que conforme ele for alimentando os próximos anos, ele já vai trabalhando. Bacana? Então vamos fechar aqui a nossa lista de campos do Power View. Vamos deixar aqui um ajuste à janela, tá bom? Então, vamos dar um duplo clique para mexer nesse relatório aqui também. Então, vamos colocar aqui tabela de valores acumulados. Valores acumulados. Então tá bem. Então tá feito. Então vamos aproveitar e fazer o seguinte. Vamos criar mais um relatório nosso. Vou então para o Power View 2. Tá bom? Nesse nosso relatório, eu liguei aqui a lista de campos, tá? Só lembrando, pode fechar no xizinho e retorna aqui em cima. Mais uma vez, lembrando, estou no Excel 2013, ok? Para atender as necessidades dessa empresa em específico e para atender a necessidade de também quem precisa trabalhar com essas ferramentas de SSBI. Então, legal. Então, vamos lá. Então, vamos pegar mais uma vez aqui a data da transação, certo? Vamos pegar a nossa data, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Essa data, vamos colocar, primeiramente, o nosso valor total dessas transações, tá bom? Então, eu coloquei aqui o valor total pelo período, tá bom? Então, tá aqui a data, o valor total das transações. Legal. Então, nós vamos transformar ele num gráfico de linhas. Então, tá aqui. Então, o nosso valor total de transações tem a nossa evolução por mês. Então, vamos aproveitar e colocar também nesse mesmo objeto um acumulado, que é um acumulado mensal. Então, vou ligar também a medida total acumulado mensal. Então, a nossa primeira visão aqui do relatório, ele mostra para nós, né, como é que foram aqui as evoluções por dia, que ele vai subindo, né, o vermelho igual ao acumulado, porque realmente a linha azul são as vendas, né, os nossos valores de transações diárias, né, que é vendido esse serviço. E aqui no topo, ele tem para nós exatamente quanto é que foi o nosso acumulado mensal em cada um desses topos e cada um dos valores unitários aqui embaixo. Ok?
Uma outra maneira de poder representar esse valor, nós podemos pegar aqui um gráfico de colunas e colocar ele em colunas empilhadas. Então ele vai mostrar aqui para nós. Vou aproveitar e aumentar aqui para o nosso pop-out. Legal? Então ele tem aqui os nossos picos de acúmulo. Lembrando que você pode filtrar, né? O Power View filtra pela legenda. Então você poderia ver os valores diários, né? Dos nossos valores de transações diários. Ou você pode ver aqui também o nosso acumulado mensal, que ele vai mostrar somente aqui em vermelho. Tá bem? Então essa é uma outra maneira de fazer essa leitura. Legal? Lembrando que você também poderia estar exibindo em colunas clusterizadas. Tá bem? Então ele teria uma outra visão. Deixa eu aqui aumentar o foco. Você pode também ver valores de transações aqui embaixo, que você tem dia a dia cada transação. Ele fica aqui agrupado pelas categorias de mês. Ou você pode ver o nosso acumulado mensal também. Tá bom? Então isso daqui é uma outra maneira que nós temos de trabalhar com os relatórios. Legal? Só aproveitando e passando uma última sugestão, tá bem? Nós temos o nosso tipo, é o nosso tipo de eixo. Então ele poderia ser mostrando dia a dia a evolução aqui dos acumulados, tá bom? Então essa aqui é uma das maneiras de mostrar também. Você pode ter na hora de tomar decisão, de mostrar numa sala de reuniões, enfim, você tem que ter maneiras para poder desenrolar isso da maneira mais clara possível para sua corporação, para o seu sócio, acionista, enfim. Ou você pode mostrar o tipo contínuo, que realmente é aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então legal, só aproveitar, pegar nossa legenda, vou colocar aqui na parte inferior, legal, para mostrar aqui. Vamos colocar ele um pouquinho maior. Aqui ele mostra VR alimentação, VR alto e VR refeição. Tá bem? Então vou diminuir aqui um pouquinho. Uma outra exibição. Então nesse relatório aqui, ele foi o relatório acumulado, anual, mensal e trimestral, certo? Então esse daqui vai ser o nosso relatório acumulado mensal. E tem aqui um outro espaço que nós podemos utilizar ainda, aqui no final do relatório, para mostrar uma outra informação interessante. Então vamos voltar no nosso modelo de dados, legal? E nesse modelo vamos aproveitar e fazer o seguinte. Nós temos aqui o nosso total de transações, certo? Temos aqui o nosso valor total. Então nós podemos gerar uma média, certo? E ver realmente uma média em dinheiro de como é que foram as nossas transações. Então eu poderia pegar uma média de todo mundo aqui, uma média de todo mundo aqui, certo? Pegando o total desses campos e gerando uma métrica para nós e fazendo essa explosão de valor e aplicar ela aqui também no nosso relatório. Legal? Então vamos fazer isso. Então vamos aproveitar. Vou fazer mais uma medida. Então essa nossa medida vai ser a nossa, vamos colocar a nossa média do valor de transações. Legal? Vou colocar aqui o nosso cifrão, 2 pontos igual. Vamos utilizar a função averagex, ou averagex, né? Que ele vai fazer uma média de uma expressão. Qual é a tabela que nós vamos utilizar? Nossa tabela vai ser a nossa F benefícios, certo? Legal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e mostrar. Lembrando que no Excel 2013, ele mostra esse Tzinho aqui para a tabela, Mzinho de medidas e os outros, eles são campos, tá bem? Então vamos lá, vamos avançar. Qual que é a nossa expressão? Então nós já temos aqui um total de transações em dinheiro e já temos a quantidade total de transações número inteiro. Então a nossa expressão vai ser dividir a nossa primeira medida, certo? Que vai ser o nosso total valor de transações, ok? Nós vamos dividir por quem? Pelo nosso outro cálculo, né? Que é o nosso total quantidade
de transações. Legal? Então tá bom. Uma outra opção que teria seria utilizar a função DAX divide aqui, que também iria mostrar esse total para nós. Então essa aqui é uma opção de fazer a divisão, mas caso um dia tivesse algum erro de algum campo, ele iria dar erro nessa medida, tá bom? Então uma outra opção que nós temos é utilizar, aqui seria uma função DAX divide, tá bom? Que seria exatamente para fazer essa nossa expressão. Então tá feito. Então tem aqui o valor de transações, o total, beleza? Então ele é dinheiro, tá bem? Então tem aqui a média do valor de transações. Então tá aqui o nosso valor médio. Vamos voltar lá para o nosso relatório. O Power View avisou, olha, o modelo de dados foi alterado, ok? Então vamos colocar mais uma outra informação aqui no nosso relatório. Vamos colocar ele aqui um pouquinho para cima. Então, qual que vai ser a nossa informação agora? Então, nós recebemos a nossa nova medida, tá bom? Que é a nossa média aí do valor de transações. Já estamos filtrando aqui em cima por produto, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pegar o nosso campo de data, igual nós fizemos no outro. Então, tá aqui a nossa data e agora a nossa média do valor de transações. E vamos aproveitar e esse daqui eu vou utilizar um gráfico de linha, tá bom? Vamos colocar então a nossa média. Então ele mostra primeiramente os acumulados que nós temos aqui por período, certo? E aqui nós temos esses valores mensais, como é que foram as nossas médias, né? Então, qual foi o período que teve maior ou menor média, tá bom? Então vamos colocar aqui o nosso título embaixo. Então ele tem aqui gráficos de valores acumulados. Então tá feito. Vamos fechar aqui nossa lista de campos, tá bem? As nossas informações, esse banco de dados aqui nós vamos ocultar e tem uma tab inicial aqui que é o nosso o logo da empresa, que é o relatório de produtos que realmente nós acabamos de construir. Então o nosso primeiro relatório ele mostrou um acumulado mensal, anual e trimestral filtrado aqui por produtos, e o outro também tem os nossos produtos filtrados, que mostra aqui o nosso primeiro gráfico de acumulados mensais e o outro a nossa média aí de transações também por mês, ok? Então poderia depois ocultar a nossa faixa de opções, as nossas guias, barras de rolagem e fazer a apresentação desse relatório diretamente aí para diretoria ou para quem vocês desejarem na empresa. Tá bem? Então obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso vídeo e nos vemos num próximo. Até mais!